Bom dia, mães. Bom dia, futuras mamães. Bom dia, papais que estão querendo se informar. Hoje eu vim trazer um assunto que tá me tocando um pouco, que é parto, porque a maioria das minhas amigas que não tiveram filho, elas não entendem a diferença do normal pro parto natural. E bom, cesárea, hoje a gente não precisa nem falar, né? Porque a cesárea tem um índice altíssimo no Brasil, principalmente na rede particular. Tá entre 90% das mulheres, elas escolhem ter parto cesárea, se elas vão para rede particular, privada, né? E pelo SUS, ali a gente está com 48%, porque muitas das vezes a gente não tem escolha. Então, vai para cesárea por talvez não ter conhecimento, pelo médico induzir e por milhares de coisas. Eu vou dar um contexto, eu tive minha filha na Austrália, e na Austrália, sim, eles incentivam demais ter o parto natural, normal. E eu sonhei demais ter o parto natural. E infelizmente, ou felizmente, eu tive um parto normal. Até felizmente, porque senão teria mais complicações. Mas lá eles te incentivam, te dão conhecimento, porque antes de no momento que tu tá grávida, tu vai fazer um curso no hospital e eles te passam toda noção do que é ter um parto normal, um natural, uma cesárea. Então, todos os procedimentos, o passo a passo que tem que ser feito para te conseguir ter um parto normal, parto natural, e enfim. E aí, o procedimento, o máximo que vai até tu ir pra uma cesárea, porque lá é dos últimos casos, aí tu vai pra uma cesárea. Então, eu tive a minha filha depois de 21 horas de trabalho de parto. Eu cheguei no hospital com 2 dedos de dilatação, mas a bolsa já estava rompida, só que eu estava com 42 semanas. Na Austrália é permitido ficar grávida até 42 semanas. Então, eu tive ela com 42 semanas. Ela precisava sair. Não tinha outra escolha, a não ser ela sair na força. Mas como minha bolsa tinha rompido, então eu fui para o hospital, já fui monitorada, toda assistência de lá, lindo, quarto maravilhoso, isso é rede pública. Quarto maravilhoso, questão de banheira, de chuveiro, de bolas, de assistência, tinha enfermeira, eu tinha uma doula particular, entre aspas, porque são mulheres que estão se formando, porque lá tem faculdade para ser doula. Então, são mulheres que estão se formando em midwife, que eles chamam, e elas precisam cumprir horas. Então, ela foi gratuita. Então, eu entrei lá e passou a de 3 horas e nada, não tinha dilatação. Eu tinha muita contração, eu já tava sofrendo assim, ó. Uou, era bem forte. Acho que todas as mulheres que já tiveram contração sabem qual é a dor real da contração. Então, nada, e eles quiseram já entrar com ocitocina. Eu não queria entrar com ocitocina porque eu pesquisei muito, eu me informei muito, eu li muito quais eram as consequências e entrando com ocitocina eu já não poderia parir ela na banheira como eu desejava, de estar ali na banheira, de estar com água, de estar num ambiente mais calmo. Então eu entrei com ocitocina, bom, acabou meu sonho já de parto natural. Então todo parto natural, ele é feito sem intervenções, nenhuma intervenção. Tu chega no hospital, tu tem contrações e ela vai sair ao natural sem nenhuma intervenção. Quando já entra com ocitocina, que a ocitocina tu já vai na veia, que é um hormônio que ajuda a acelerar o teu parto. Só que acelerando o teu parto, tu tá botando uma coisa que o teu corpo não está preparado para isso, porque senão ele já teria soltado liberado toda essa ocitocina para parir. E aí tu tá injetando uma coisa que tá fazendo teu corpo correr, andar mais rápido. E nisso, as contrações ficam surreais. Começam a vir dores que tu não consegue mais pensar que tu vai conseguir, que tu vai dar conta. Então, na minha cabeça tinha, não terei cesárea de jeito nenhum. Todo momento eu dizia, não quero cesárea de jeito nenhum. Então, entrou a ocitocina. Logo em seguida não, mas depois de umas 10 horas, eu não aguentava mais.
eu não aguentava mais. Eu já tava na partolândia, como a gente chama, eu tava com muita dor, muita contração, e eu pedi a epidural, que não era uma coisa que eu queria. E aí, depois da epidural, comecei a relaxar muito. Então, logo em seguida que eu tomei epidural, os batimentos da tenda pararam. Simplesmente eles começaram a cair, diminuir e já não tinha mais batimento. Então, me tiraram todos os acessos que eu tinha, me levaram na correria pra cesárea. E quando cheguei na cesárea, eles já estavam botando a máscara pra eu apagar, me limpando e tudo mais, já, né? Aquela posição ali. E daqui a pouco a médica diz, she's back. Ela voltou, os batimentos da tua filha voltou, tá aqui de novo, tu quer ficar aqui, tu quer ir pra voltar pra parte do parto normal. E eu resolvi voltar. Então, chegando lá, eu, né, esperei até ter 10 dedos de dilatação. E aí, chegando nos 10 dedos de dilatação, eu fazia força, claro, como tinha que ser feito, né? Eu conseguia sentir ainda mesmo com a epidural, eu sentia quando estava vindo a contração, eu sentia dores ali, aquele certo desconforto. Então, comecei a fazer força e ela nada de mim. E logo, os batimentos dela também pararam, estavam diminuindo. Quando eu olhei pra máquina, a máquina começa a apitar, faz muito barulho, e começa lá, 70, 69, 68, e vira um desespero. A médica chegou e disse assim, ela vai ter que sair daí agora. E aí foi um parto feio, foi um parto grosso, parto forte, porque daí a episiotomia, que daí é o corte na vagina, que é um corte muito, que assim, dá pra escutar cortando a carne, né? É um corte já quando tá 10 dedos de dilatação, ela vem, pega uma tesoura e corta. E aí colocaram chama aspirador aqui no Brasil, um vacuum na cabeça dela, dentro da minha vagina, e puxaram ela com toda a força do mundo, enquanto eu tava tentando empurrar. Então, aí foi realmente sangue, a cabeça acabou ficando deformada naquele momento, né? Ficou uma coisa bem feinha assim, me assustou. E eu não conseguia amamentar logo depois, porque ela tinha que dar os pontos, então eu tive que esperar ela terminar de dar os pontos, porque eu tava tendo uma hemorragia, e era panos e panos de dentro de mim, com muito sangue, e eu tendo que esperar para amamentar a minha filha logo em seguida. Claro, eu tive uma gravidez muito estressante. E o que eu falo? Que sim, se você é pai que tá me escutando e você, futura mamãe, tente ter realmente um parto, uma gravidez mais tranquila, menos estressante. Se alimente bem. Se puder trabalhar menos, trabalhe menos. Eu trabalhei até a 40ª semana. Então, para conseguir me manter depois, né, do pós-parto, eu já não tinha mais, já não estava mais junto com o pai da minha filha. Então, a questão do meu parto ter sido assim, eu vejo muito, porque eu tive realmente uma gestação muito estressante. Então, se você está buscando um parto natural, faça todos os exercícios, pesquise muito, se informe muito, que hoje em dia a gente tem muita informação. Não se estresse tanto. Converse com seu marido, se você tiver ele por perto. Explica a situação. Vê vídeos, mostre pra ele o quanto é importante tu tá tranquila para chegar na hora do parto e realmente sim tu conseguir um parto natural ou um parto normal com algumas interferências que também às vezes ocorre. E se você quiser cesárea, é isso, a opinião de cada um, é a decisão de cada um. O parto normal, realmente, parto natural, tem algumas vantagens para a criança, né? Porque ali, quando ela passa no caminho ali do canal vaginal, ela cria uns anticorpos. Mas, enfim, eu espero que essa hora seja ótima e que tu tenha bastante conhecimento na hora para saber como parir, como ter esse momento de tranquilidade, de amor e que seja um momento lindo.